Bom, pessoal, eu hoje quero mostrar para vocês o recurso da ferramenta de corte, o recortar para o conteúdo, o duplicar a imagem e o uso da ferramenta medidas. Bom, eu entrei aqui no site do FreePic, em seguida coloquei logos, escolhi essa imagem aqui, cliquei com o botão direito na opção abrir a nova guia, e em seguida eu cliquei no botão download. Depois de baixado, na hora de baixar você escolhe o local onde vai ser salvo, cliquei no botão download, download gratuito, e aí na janela que se abriu, eu salvei ele na pasta de imagens. Bom, eu já baixei ela aqui, vou clicar em mostrar na pasta, em seguida eu vou clicar aqui com o botão extrair para. Aqui é o número da pasta, e esse é a pasta que tem as imagens. Bom, lá no GIMP, eu vou pressionar o menu arquivo, clicar no menu arquivo, ou clicar aqui em abrir, ou pressionar as teclas Ctrl O. Em seguida eu vou lá na pasta onde tem as imagens, e aqui eu tenho a pasta onde eu salvei, a pasta 87. Bom, aqui eu vou clicar no arquivo JPG, e aqui está a imagem. Bom, vou diminuir aqui o zoom. Nesse processo, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui o uso da ferramenta corte. Para você, por exemplo, quando tiver um conjunto de várias imagens, e você quiser fazer o corte, você pode, por exemplo, duplicar a imagem para quando você for cortando, não cortar todas as imagens por completo. Porque quando eu uso a ferramenta corte, essa imagem aqui ela vai ser cortada e ser exibida somente ela. No caso, quando eu duplico, eu posso ir cortando todas elas aos poucos. Então, para duplicar, eu venho aqui em imagem, a tecla Ctrl D, eu vou duplicar 4 vezes, tá? Duplicar, mais uma vez duplicar. Então, eu vou lá para a primeira. O primeiro exemplo aqui é usando a ferramenta corte. Então, venho aqui, ó, seleciono a imagem, e aí eu pressiono a tecla Enter. Observem que a imagem ela vai ser cortada. Vou aumentar mais um zoom. Vai ser cortado e deixado apenas aquela imagem que eu estou querendo trabalhar. O outro exemplo é utilizando a ferramenta de seleção. Então, pego a ferramenta de seleção, retangular ou qualquer outra ferramenta. Vou fazer aqui com o uso da seleção. Vou reduzir um pouco o zoom. Pego a ferramenta aqui. Agora eu pressiono as teclas Ctrl I. Pressiono a tecla Delete. Ou eu posso ir simplesmente aqui no menu Imagem, cortar para a seleção. Eu também poderia fazer dessa forma, tá? Vou dar um Ctrl I aqui. Cortar para a seleção e aí ficou somente a imagem. Bom, não havia necessidade de você ali, por exemplo, deixar fazer o corte aqui, né? Por exemplo, vou voltar. Eu fiz a ferramenta, fiz a seleção aqui. Eu poderia simplesmente, vou dar outro Ctrl Z, só simplesmente selecionar, e em seguida cortar para a seleção. Vai ser a mesma forma, tá? Bom, o outro exemplo aqui eu vou utilizar outra seleção, né? Vou mostrar aqui ferramentas, ferramenta de seleção. Eu vou utilizar aqui a ferramenta de seleção elíptica. Eu vou pegar essa imagem aqui. Então, posso fazer também assim, ó. Dessa forma aqui. Ajusto aqui a imagem. Para deixar ela proporcional, você pode usar Ctrl. Opa. Dá um Ctrl Z para selecionar novamente. Observem lá que eu estou utilizando o Ctrl para manter a proporção da imagem. E agora eu faço a seleção de onde eu desejo. Pego, puxo no meio, vou reduzir aqui mais um pouco. Seleciono novamente.
Prego pelo meio. Reduzir um pouco mais. Estou pressionando o Ctrl. E aqui eu ajusto a imagem bem no centro. Tá? Vou reduzir um pouco. Pedir a seleção. E agora eu ajusto. Prontinho. Então, eu vou novamente aqui em cortar para a seleção. Bom, nesse caso aqui, vocês estão observando que eu tenho... Vou aumentar aqui o zoom. Que eu tenho várias formas de fazer a seleção e o recorte. Observem que ele cortou quadrado, mas eu posso simplesmente dar um Ctrl I e limpar a área que ficou, né? Então, posso usar aqui um Delete. E se eu quiser ela de modo transparente, deixando essa área aqui, basta eu simplesmente dar um Ctrl I, Ctrl C. Posso colar ela aqui mesmo, tá? Posso usar Ctrl V, clico uma nova camada. Essa camada eu posso deixar ela de modo transparente. Vou criar, só para vocês verem, ó. Eu vou colar, ela vem de modo transparente porque eu já havia limpado. Correto? Bom, esse outro processo aqui que eu vou mostrar para vocês é o recurso de recortar para o conteúdo. Nesse exemplo aqui, ele vai selecionar exatamente a área da imagem. Então, quando a gente pegar aqui, por exemplo, a ferramenta de seleção retangular, e fizer isso aqui, por exemplo, aí eu vou pressionar um Ctrl I para ele fazer a seleção inversa, pressiono o Delete. E em seguida eu venho aqui, o que sobrou da área, ele vai fazer exatamente o corte dessa imagem ali, na área exatamente dela. Então, venho aqui em recortar para o conteúdo. Observem que ele vai fazer o corte aí na área. Então, isso é muito interessante quando você deseja recortar uma imagem ali dentro, dependendo de uma área. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui outro recurso que é o redimensionar a camada. Então, clico com o botão direito aqui. Clico aqui em redimensionar a camada. E aqui eu posso determinar o tamanho da camada que eu desejar. Então, quando você coloca o tamanho da camada, aqui é o tamanho que você vai ter para cada camada de forma separada que você pode estar trabalhando. Então, se você quiser ajustar o tamanho da camada aí, de acordo com o tamanho que você desejar, você tem a opção aqui, que ele no caso vai deixar o proporcional para a largura e para a altura. Se você quiser o tamanho separado da largura, basta você clicar aqui do ladinho, ó, que aí você pode trabalhar com o tamanho para a imagem de forma separada, né? Para cada camada. E se você quiser saber o tamanho da imagem, basta você vir no menu Imagem. Na imagem, você tem a opção Tamanho para impressão. Então aqui você vai ter o tamanho da imagem aí, né? Que é diferente ali do tamanho da camada. Ok? Outra coisa também que você pode visualizar, tamanho ali da imagem, é a opção tamanho da tela de pintura. É exatamente o tamanho da imagem também. Bom, e o recurso da ferramenta de medidas? Eu já havia falado na aula anterior, é quando você quer saber ali o tamanho, né, de um objeto ou de alguma parte da imagem, né, que você quer medir para saber o tamanho. Então você vem aqui, ó, ferramenta de medidas, Shift M, e aí eu quero saber, por exemplo, o tamanho que é daqui para cá, ó. Observem lá na barra de tarefas, na barra de status, desculpa, que ele vai aparecer ali a largura, olha lá, 852. Então ele é utilizado aqui quando você quer medir, por exemplo, um objeto com outro. Você quer saber ali o tamanho de um retângulo, qualquer outro objeto ali, você utiliza essa ferramenta de medida. Por enquanto é só. Dúvidas, perguntas, só postar lá no grupo que as perguntas serão respondidas. Até mais.